Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Vitor Sales Pinheiro, professor da Universidade Federal do Pará, do Centro Universitário do Pará, da Academia Atlântico, e também tenho um portal, dialético.com.br, em que eu tenho cursos de introdução geral, filosofia, de temáticas específicas como direito, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino. E nesta disciplina de filosofia, eu vou apresentar para vocês os principais conceitos e o percurso histórico fundamental dessa disciplina tão antiga quanto valorizada na nossa cultura ocidental como meio de autoconhecimento, como meio de conhecer o mundo ao nosso redor. E vamos fazer isso dividido em dois módulos. Um módulo de conceitos fundamentais, com 6 aulas, e um módulo do percurso histórico, para que nós entendamos quais são as principais diretrizes do pensamento filosófico ocidental. E o ponto de partida e o tema desta aula é a origem da filosofia. A gente entende bem o que é a filosofia quando a gente entende como ela surgiu. E os filósofos clássicos, os primeiros filósofos, perceberam que há uma atitude do olhar que se chama admiração. Um desejo de conhecer e um desejo de permanecer contemplando o mundo, contemplando uma pessoa. Então a admiração é um estupor, é um gosto que nós temos por admirar a beleza do mundo, tentando aprofundar o seu sentido e investigar as suas causas. De modo que, se não há admiração, não há filosofia. A filosofia é filha da admiração. A filosofia depende exatamente de gostar, do prazer que nós temos de mirar. Mirar é ver. Admirar é ver com atenção, é ver com cuidado, é ver com gosto, é querer permanecer contemplando o mundo. E quando nós vemos deste modo, o nosso intelecto se aguça, o nosso intelecto se atiça e tenta investigar e questionar o porquê, as causas, o como dessa realidade como um todo. Daí a intenção de a filosofia conhecer a existência e a essência de todos os fenômenos, e não apenas de um fenômeno em particular. Então a filosofia é a admiração pela beleza do mundo como um todo, tentando compreender as suas causas. Vejam que esta definição é muito parecida com a definição de ciência. E, de fato, não há diferença, nesse primeiro momento, entre filosofia e ciência. Essa é uma distinção que só vai se dar na modernidade quando a ciência se separar da filosofia. A ciência considerará, a ciência moderna, e nós vamos ver isso no percurso histórico, considerará a filosofia como investigação metafísica da causa final dos fenômenos ligada à religião, ligada à teologia, e, portanto, buscará conhecer apenas as causas materiais, formais e eficientes dos fenômenos, o que nós chamaríamos hoje das suas causas empíricas, apenas como os fenômenos se dão na sua dimensão mais imediata e material, por exemplo, na física, na química, na biologia. Mas antes, isso tudo era analisado de modo articulado e unificado pela filosofia. Portanto, a admiração científica ela é também a admiração filosófica. Não há filosofia nem ciência sem esta admiração. E esta admiração é exatamente a aceitação, portanto, tem uma dimensão passiva de aceitar a positividade e a beleza do mundo. Quer dizer, que o mundo é belo, e o mundo é positivo, e o mundo pode ser conhecido, e o mundo me convoca a olhá-lo, a admirá-lo, a contemplá-lo. E este olhar, ele é um olhar de maravilhamento, ele é um olhar alegre, feliz, positivo, ele é um olhar que a gente pode chamar positivo e otimista. Otimista pela possibilidade de conhecer. Quando a gente viu no século XIX as antifilosofias, isto é, as concepções que negam essa positividade do ser, nós vamos ver que o estado de alma daquelas filosofias é o pessimismo, a negatividade.
É a afirmação de que nós não podemos conhecer o mundo e que o mundo não é digno de ser conhecido porque o mundo não faz sentido. E esse sentido inteligível do mundo é o que os antigos chamavam de logos. E isso vai ser muito importante também na articulação da filosofia clássica com a teologia do logos, com a teologia cristã do verbo, que é inteligência, que é razão e que, portanto, é divino, né? O verbo de Deus. Nós vamos ver isso no segundo módulo do percurso histórico da filosofia. Mas antes, eu gostaria de propor uma reflexão do conceito de admiração como origem da filosofia a partir de um famoso poema de Fernando Pessoa, no pseudônimo do Alberto Caeiro, chamado O Guardador de Rebanhos. Porque nesse poema a gente vê exatamente o que é o patos filosófico, o que é essa emoção filosófica, esse afeto filosófico. Que se você tiver o gênio filosófico, se você tiver a inclinação filosófica, você vai se identificar. E você verá também que é parecida com a inclinação poética. E de propósito eu estou aproximando nesta primeira aula a filosofia da ciência e da poesia. Porque o filósofo é de algum modo o pai do cientista e o irmão do poeta, né? E talvez mesmo o filho do poeta. O filósofo ele tem a admiração poética. Só que ele não vai responder à beleza do mundo pela poesia. Ele vai responder à beleza do mundo pela especulação intelectual, que tem uma dimensão poética. E por isso os grandes filósofos são também poetas. E os grandes poetas são também filósofos, exatamente pela origem comum da sua atividade intelectual, que é a admiração, e pelo meio verbal da linguagem não prosaica, não reducionista, não materialista, não cientificista de que eles se valem. Tanto poeta quanto filósofo se valem de uma linguagem que não é a linguagem desgastada do dia a dia, não é a linguagem utilitária, não é aquela linguagem matemática, aquela linguagem que nós usamos para simplesmente nos comunicar acerca das coisas mais imediatas. É uma linguagem elevada que nos eleva e nos leva a um patamar de contemplação superior. Leiamos, então, este belo poema do Fernando Pessoa, O Guardador de Rebanhos, no seu pseudônimo Alberto Caeiro. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isto muito bem. Sei ter o pasmo essencial, que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Vejam, neste poema nós percebemos exatamente a admiração que o poeta sente pelo mundo. E a necessidade de depurar o olhar, de ter um olhar nítido, um olhar acolhedor a esta realidade. E por isso o primeiro grande filósofo, Platão, na esteira de Sócrates, irá considerar a filosofia uma forma de amor, uma forma de se deixar encharcar e permear por este logos do mundo, por esta razão do mundo, por esta beleza do mundo. E vejam que ele sente um pasmo, ele sente uma admiração, ele sente um estupor, ele sente uma emoção muito profunda ao ver este mundo ao seu redor. Esse pasmo essencial que uma criança tem, se ao nascer reparasse que nascera deveras, é a reflexividade da filosofia. É exatamente esse olhar infantil, não no sentido da ingenuidade, mas da inocência, de quem quer aprender, de quem quer conhecer, de quem tem um verdadeiro amor pelo conhecimento. E eu posso dizer com toda clareza e sem nenhuma afetação que o meu mestre Benedito Nunes, aos 80 anos, que foi quando eu convivi com ele, tinha essa admiração filosófica profunda pelos livros, não se cansava. A filosofia não cansa, por isso que ela é uma forma de amor. E ela não se dá por satisfeita. Ela nunca diz, isso nós já sabemos, isso nós já conhecemos. Sempre há algo por conhecer, sempre há algo por explorar. O mundo, então, tem uma exploração possível para o mundo. Não há tédio na filosofia. O estado de alma oposto ao da admiração filosófica é o do tédio, é o da indiferença. É olhar para o mundo e falar, tanto faz como tanto fez. E o mundo não me interessa. O mundo é uma atitude blasé,
passiva, dizer, o mundo não tem nada para conhecer. Se eu quisesse conhecer o mundo, eu estaria na escola ou na universidade. A filosofia não é uma disciplina acadêmica, uma disciplina escolar apenas. Ela pode se dar, é claro, como está se dando agora, como uma disciplina num curso. Mas ela não é essencialmente isto. Ela não é feita, ela não foi pensada desta maneira. Então, como eu dizia ainda há pouco, é muito importante que nós sempre ouçamos os poetas. Os filósofos têm nos poetas interlocutores essenciais para a sua atividade especulativa. Em primeiro lugar, porque os poetas jogam com a linguagem. Os poetas exploram a linguagem, as palavras, os campos semânticos do mundo, as articulações sintáticas que dão à linguagem uma possibilidade de conhecer o mundo. Então a linguagem é o meio pelo qual nós conhecemos o mundo e daí a associação com os poetas. E esse também é um sentido de logos, de conhecimento, de palavra, né? O próprio Platão, e eu vou falar muito dele porque ele é o principal filósofo da nossa tradição, porque é o fundador dessa tradição filosófica, ele interpretava Homero e Hesíodo, interpretava os grandes poetas épicos da sua época. E todos os grandes filósofos procederam dessa maneira. As imagens poéticas têm força simbólica e alegórica, porque elas intuem, encantam inúmeras verdades que depois os filósofos tentaram traduzir em conceitos. Então, na filosofia, a gente trabalha sempre com uma dupla pauta de imagens e conceitos. Eu estou apresentando para vocês um conceito, que é o conceito de admiração. E existe a imagem do guardador de rebanhos, que é essa personagem poética do Fernando Pessoa, no Alberto Caeiro, que é quem tem um olhar de admiração, um olhar de maravilhamento. E muitas vezes os filósofos, eles mesmos, continuam sendo poetas e descrevendo as suas intuições, as suas percepções intelectuais na forma de poesia. Então a filosofia nunca abandona por completo a poesia. Antes, ela aceita a sua natureza poética e se expressa por meio da poesia. E isso se dá não só na figura de Platão, mas de Boécio, de Plotino, de Santo Agostinho, de Pascal, de Nietzsche, de Hegel, de muitos autores que se valeram, Sartre, que se valeram da linguagem poética. No caso de Sartre, por exemplo, de quem nós vamos falar no percurso histórico do segundo módulo, era um filósofo que escreveu peças, que escreveu romances, que escreveu contos e que escreveu para expressar pela dramaticidade das suas personagens, dos dramas filosóficos, a sua concepção existencialista. Então, para vocês verem que em 2400 anos, vários filósofos foram poetas também. E agora a gente pode aproximar a filosofia nesse primeiro momento não só da poesia, essa tentativa de dizer, de exprimir o que se vê, de responder a essa convocação do mundo para conhecê-lo. É como se o mundo nos convocasse. Pensem num botânico que olha para as plantas e fala, eu preciso entender as plantas. Pensem num estudioso das abelhas. Ele olha para as abelhas e pensa, eu tenho que entender o que se passa com as abelhas, como elas se reproduzem, o que elas comem. Eu dou aula para as minhas filhas de ciências, por exemplo, e é muito interessante porque as perguntas, tem um livro chamado Como, Porquê e Onde. Essas são as perguntas científicas e filosóficas. Como se dá a reprodução? A minha esposa está grávida e a minha filha de 8 anos perguntou, como o Vicente está comendo? Ela sabe que o Vicente está vivo dentro da barriga da mãe, e está grande a barriga, ela vê o Vicente e beija o Vicente, beija a barriga da mãe, e ela perguntou, a pergunta que um ginecologista, que um obstetra, que uns estudiosos da neonatologia, os estudiosos da embriologia, os estudiosos que sabem, estudam o que se passa com um bebê na barriga, a cada fase da sua evolução, da sua vida intrauterina, como eles comem. E a resposta da Laís foi uma resposta científica, direta, pelo cordão umbilical. Por isso que o meu umbigo está aqui aberto. Porque o bebê está ligado a ele e ele respira e come por meio desse cordão. Mas alguém precisou se perguntar filosoficamente e precisou investigar como se dá a alimentação de uma criança dentro da barriga da mãe. Vejam que essa é uma realidade imediata para minha filha, e para mim, e para a Laís. E, portanto, essa questão foi feita pela realidade para a gente.
A gente se sentiu questionado e perguntado para saber. E quando a gente vai num médico, por exemplo, fazer um ultrassom, fazer uma análise, a gente faz uma série de perguntas. Tá tudo bem? Tá comendo bem? Tá dormindo? Tá chupando o dedo? Tá se desenvolvendo bem? O corpo tá bem formado? E há uma série de critérios científicos que respondem a essas questões. Alguns dos quais são ditos para o pai, para a mãe, mas muitos o médico sabe e nem consegue explicar. Porque é uma linguagem refinada, é uma linguagem sofisticada, é uma linguagem científica. Mas se não fosse a admiração filosófica prévia, não se poderia desenvolver a ciência da obstetrícia, da neonatologia e todas as ciências que estudam a fase intrauterina. E vejam, isso vale para todo o resto. Todo o resto, todo o conhecimento que nós temos do mundo, eu posso olhar para este celular, olhar para este computador e perguntar como funciona isso. Bem, tem uma série de cientistas que tentam explicar o funcionamento desses aparelhos eletrônicos e conseguem explicar como eles permitem essa comunicação e essa captação audiovisual tão extraordinária. Então a gente percebe que a admiração começa emocional, ela se torna reflexiva e depois ela é levada para um nível contemplativo. Primeiro a gente de algum modo se emociona, a gente de algum modo se torna envolvido com o mundo nos envolve. Uma boa experiência para a gente perceber o que é a filosofia é a experiência estética em geral, das obras de arte, da música, por exemplo. Uma música nos envolve, uma música nos captura, ela nos emociona, ela nos comove. E desse sentimento, dessa emoção, nós ficamos com uma interrogação dentro de nós. O que diz essa música? O que essa música nos disse? Como a gente vai traduzir? E é muito natural que nós conversemos. Por exemplo, depois de um concerto, depois de uma audição, pode ser uma música. O que a gente faz no bar? A gente toma uma cerveja e conversa sobre a vida. E está tocando uma música. E essa música nos emociona, porque de algum modo ela traduz os nossos sentimentos, traduz as nossas emoções. E ela suscita pensamentos e sentimentos. Ela deflagra em nós um processo de reflexão e de emoção. Nós podemos chorar, nós podemos rir, nós podemos nos emocionar. A mesma coisa a liturgia. A liturgia é o modo como nós nos relacionamos com Deus na religião cristã. Essa liturgia é marcada por uma música que afeta o nosso estado de ânimo para pedir perdão, para dar glória a Deus, para louvar as suas maravilhas, para oferecer as nossas oferendas e assim por diante. Então, se você entra numa igreja e tem um órgão altissonante, vibrando, você sente no seu próprio corpo essa vibração, você está diante de uma reflexão que é religiosa, teológica, mas naturalmente tem uma dimensão também filosófica. Então a filosofia é essa admiração que pode se dar em relação a qualquer coisa. A filosofia não tem um objeto exclusivo. A filosofia estuda o ser. A filosofia estuda o ser enquanto ser na metafísica e isso engloba todos os entes. Isso engloba todas as ciências particulares. Que depois, quando a gente for classificar nas próximas aulas, as filosofias práticas, as filosofias teóricas, né? A ética, a política, a estética, depois a metafísica, a epistemologia, a filosofia da religião, a gente vai apenas organizar e perceber que essa é uma forma de compreender toda a realidade. Toda a realidade é filosófica. Toda a realidade pode ser enfocada de modo filosófico. Então, nesse primeiro momento, eu quero abrir por completo a mente de vocês para perceber que a filosofia, na sua origem, ela é um estado de alma, ela é uma emoção que nos convoca à reflexão, a pensar com calma nas coisas. E a nossa época, em muitos aspectos, ela é antifilosófica porque ela não nos dá o tempo necessário, ela não nos dá os meios necessários para a leitura silenciosa, para a contemplação, porque nós temos um cronômetro ou uma ampulheta correndo contra nós e nós não conseguimos despender desse tempo livre, desse ócio produtivo e necessário para a prática da filosofia. Então, esta é a primeira aula na qual nós estudamos o conceito de admiração. Admiração como origem da filosofia que deve ser cultivada. Eu preciso me acostumar a estar sempre
admirando, sempre contemplando, sempre mobilizando a minha inteligência a partir do meu coração, a partir das minhas emoções. Então, aquilo que te emociona é objeto da filosofia. Aquilo que te toca, aquilo que te move. Por exemplo, muita gente se interessa por política. Muita gente se engaja com a política. Muita gente fala de política, pensa com a política, acompanha a política. Muita gente tem poder político ou econômico. E a filosofia, a filosofia política, a filosofia moral, a filosofia do direito, por exemplo, se dá para aqueles que admiram esse fenômeno político, esse jogo de poder, esses critérios de justiça contrapostos numa sociedade plural, que são debatidos e são opostos uns aos outros, desenvolvem a filosofia a partir desse espanto, desse tauma, como diziam os gregos. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu vou conceituar o amor à filosofia, o amor à sabedoria, a filosofia como amor à sabedoria e as virtudes do filósofo a partir do conceito de vida intelectual. Muito obrigado e até lá!